Bom, boa noite, minha gente. O nosso grupo ficou para falar sobre as intervenções de enfermagem em pessoas, em pacientes com transtorno de alteração de humor. Bom, mas antes da gente entrar nas intervenções de enfermagem, é bom a gente entender como funciona, qual é a definição, o que é o transtorno de alteração de humor. Então vamos aqui começar pela definição. Bom, a gente começa falando sobre a depressão, que é um dos transtornos de humor. E ela pode se manifestar de diferentes formas. Então eu vou mostrar para vocês alguns dos principais distúrbios de humor. Vou falar agora sobre a depressão maior. Para o diagnóstico de depressão maior, segundo o DSM e V, o indivíduo precisa apresentar pelo menos 5 sintomas, por um período de no mínimo 2 semanas. Dentre os sintomas, pelo menos um deve ser o humor deprimido ou a perda de interesse ou prazer. O quadro precisa causar prejuízo significativo nas atividades sociais, ocupacionais e de lazer do indivíduo. A depressão maior pode ser manifestada apenas por um único episódio ou ser recorrente. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a distimia. A distimia se caracteriza por um humor cronicamente triste ou deprimido na maior parte dos dias, na maioria dos dias, por no mínimo 2 anos. Os distímicos descrevem seu humor como triste ou na fossa, o que muitas vezes é confundido com as características da nossa personalidade. É comum que a distimia não seja diagnosticada e que o paciente se reconheça como tendo sido sempre mal-humorado e irritado. A sintomatologia é em geral semelhante à da depressão maior, da forma menos intensa, excluindo-se a ideação suicida. A distimia tem início insidioso, ou seja, ela instala-se lentamente ao longo do tempo. A pessoa com distimia também pode apresentar um episódio depressivo maior em algum momento da vida. Bom, e agora eu vou falar sobre o transtorno de humor bipolar em si. Ele se divide em 2. Transtorno de humor bipolar 1, transtorno de humor bipolar 2. Aí agora eu vou falar um pouco sobre o transtorno de humor bipolar 1, que era antigamente chamado de psicose maníaco-depressiva. Ele se caracteriza pela ocorrência de no mínimo 2 episódios de mudança brusca de humor, nos quais o indivíduo apresenta uma perturbação de níveis de humor e atividade. O período de duração média de um episódio maníaco gira em torno de 4 meses, enquanto o episódio depressivo pode durar mais tempo, cerca de 6 meses. O quadro se manifesta por mudanças abruptas do humor, ou seja, a ocasião em que ocorre a elevação significativa dos níveis de humor, da energia e da atividade, episódios maníacos, seguido de outros que é o rebaixamento destes mesmos níveis, que é o caso da depressão. O aumento da energia do episódio maníaco vem caracterizado por uma hiperatividade, fala excessiva, que é a logorreia, diminuição da necessidade do sono, grandiosidade, otimismo excessivo. O indivíduo acredita ser capaz de realizar atos inimagináveis, relata ter várias habilidades, gasta dinheiro em excesso, entre outros. Já no episódio depressivo, ocorre o processo contrário, podendo o paciente apresentar até mesmo uma ideação suicida. Aí agora eu vou falar um pouco sobre o transtorno de humor bipolar 2. A característica essencial desse transtorno bipolar 2 é um curso clínico marcado pela ocorrência de ciclos rápidos de depressão, acompanhados por pelo menos um episódio hipomaníaco. Estes ciclos podem se alternar de uma semana para outra, de um dia para o outro e até mesmo dia. Aproximadamente 5 a 15% dos indivíduos com transtorno bipolar 2 têm múltiplos, 4 ou mais episódios de humor, hipomaníacos ou depressivos maiores, que ocorrem dentro de um mesmo ano. Embora a maioria dos indivíduos com transtorno bipolar 2 retorne a um nível plenamente funcional entre os episódios, aproximadamente 15% continuam apresentando humor instável e dificuldades interpessoais ou ocupacionais. Bom, aí agora ainda sobre a definição, eu vou falar um pouco sobre como as pessoas que são acometidas por esse transtorno
têm um atrapalho, eles podem atrapalhar na sua vida diária. Especialmente um que envolve a depressão, aumenta o risco de apresentar outros problemas, como a incapacidade de realizar as atividades cotidianas e manter relacionamentos, perda de apetite, ansiedade extrema e alcoolismo. Aproximadamente 15% das pessoas com depressão não tratada terminam a sua vida ao cometerem suicídio. Eu sou Vitória e vou falar um pouco do contexto histórico, de uma forma bem resumida. Kraepelin, ao descustomizar as psicoses endógenas em Dementia praecox e psicose maníaco-depressiva, forneceu os limites do que atualmente se considera o espectro bipolar. Ambos os trabalhos mostraram que a mania unipolar está ligada aos transtornos bipolares, o que não ocorre com a depressão unipolar, que guarda características distintas no curso, genética, gênero e personalidade pré-mórbida. Agora eu vou falar um pouco do contexto histórico de distimia e ciclotimia. O termo distimia foi usado inicialmente para designar transtornos afetivos e separá-los dos não afetivos, sendo Core, em 1844, um dos primeiros a utilizá-lo nesse sentido. Carribal, em 1863, popularizou o termo e propôs que os sistemas de classificação deveriam considerar as observações clínicas e não somente conclusões baseadas em teoria, e distinguiu os transtornos de humor como distimia, transtornos da inteligência como paranoia e transtornos da vontade como diastrefia. Kurt, em 1923, descreveu a psicopatia depressiva como uma variação da normalidade nos traços de temperamento, que hoje chamamos de transtornos de personalidade. Já o termo ciclotimia foi primeiramente citado por Hecker em 1877, na descrição de uma gama de casos que poderiam receber o diagnóstico atual do transtorno bipolar. Mas foi Carbon, em 1882, que distingue os casos insanidade total e os transtornos parciais da alma. Estes incluem a hipertimia, a ciclotimia e a distimia. Para Krautschmidt, o temperamento ciclotímico poderia ser encontrado em indivíduos normais. Schneider rejeitava a ligação entre normalidade e as psicoses, utilizando ciclotimia como sinônimo de psicose maníaco-depressiva. Em 1970, prevalece a concepção de ciclotimia como temperamento. Os estudos tentaram incluir essa entidade como transtorno afetivo. Os transtornos de humor nas modernas classificações psiquiátricas CID e DSM. A CID-9 e DSM-2 evidenciavam a personalidade da neurose depressiva e ciclotimia. Esses quadros tinham tratamento psicoterápico. A ciclotimia foi incluída no capítulo de transtornos de humor do DSM-3, posteriormente na CID-10 e no DSM-4, sendo o mesmo com a distimia. O espectro bipolar do humor. O termo bipolar era usado como referência aos transtornos de humor por Kleist no início do século XX. Danner, em 1976, faz a distinção entre bipolar tipo 1 e bipolar tipo 2. Clermont, em 1981, expandiu para o bipolar terceiro. Em uma classificação recente, Akiskel e Pinto propuseram que o espectro bipolar fosse composto por 8 categorias, englobando depressão com mania, hipomania, hipertimia, transtorno esquizoafetivo e quadros precipitados por antidepressivos e abuso de substâncias. Os transtornos de humor são transtornos de saúde mental, nos quais as alterações emocionais consistem em períodos prolongados de tristeza excessiva, como exemplo, ou de exaltação excessiva, exemplo, ou até de ambos, ou também euforia.
Especialmente os que envolvem a depressão, aumenta o risco de apresentar outros problemas, como incapacidade de realizar atividades cotidianas, manter relacionamentos, perda de apetite e ansiedade e alcoolismo extremo. Diagnóstico. O diagnóstico, ele se baseia em listas específicas de sintomas. No entanto, é possível que a pessoa com mania não descreva seus sintomas com exatidão, porque ela pensa que não há nada de errado com ela. Então, o médico frequentemente ele busca informações com os membros da família. O médico ele vai verificar os medicamentos sendo tomados pelo paciente para saber se algum pode estar contribuindo para os sintomas. Por exemplo, é possível que ele faça exames de sangue ou de urina para detectar hipertiroidismo, para verificar se há abuso de drogas. Já o diagnóstico diferencial, ele se dá pela mania, particularmente nas formas mais graves associadas a delírios paranoides, agitação e irritabilidade. Pode ser difícil de distinguir da esquizofrenia, que apresenta em geral um maior número de delírios incongruentes com o humor e sintomas de primeira ordem. Por exemplo, a sonorização do pensamento, alucinações auditivas, referindo-se ao paciente na terceira pessoa, além de sintomas negativos como embotamento afetivo. Ideias delirantes de grandeza também podem aparecer na esquizofrenia, porém sem o humor expansivo ou eufórico observado na mania. Outro diagnóstico diferencial importante é com a intoxicação ou abstinência de substâncias, já que frequentemente o transtorno de humor ele apresenta comorbidade com o abuso ou a dependência de álcool ou outras substâncias. Muitas vezes o diagnóstico diferencial ele só é possível por meio de uma pesquisa toxicológica de sangue ou de urina. Tratamento. Existem 2 tratamentos, um farmacológico e um psicoterápico. Existem no mercado vários tipos de antidepressivos, sendo necessária uma avaliação clínica para então decidir sobre o medicamento mais adequado para o nosso paciente. Sabe-se que a serotonina é um dos principais neurotransmissores responsável pela estabilização do nosso humor e do nosso bem-estar. Logo, um déficit na produção desse neurotransmissor contribui para o surgimento de sintomas depressivos. Um dos antidepressivos mais modernos compreende os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Sua atuação no sistema nervoso promove um aumento da recaptação desse neurotransmissor pela célula pós-sináptica, ocasionando o aumento deste na fenda sináptica, o que contribui logo para algumas semanas o alívio desse sintoma. No transtorno bipolar, os medicamentos indicados são estabilizadores de humor por terem melhor resposta tanto nos episódios maníacos como nos depressivos. A avaliação feita tem que ser por um psiquiatra e ela é obrigatória para indicar o melhor tipo de medicação para o nosso paciente. O transtorno bipolar tem como objetivo, principalmente, o aumento da adesão no tratamento e da redução de sintomas residuais, a identificação de pródromos, síndrome com a consequente prevenção das recaídas recorrentes, a diminuição das taxas e dos períodos de hospitalizações, para melhor a qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares. Tais abordagens também podem aumentar o funcionamento social, ocupacional desses pacientes e a capacidade de manejarem suas situações estressantes em sua vida. Foram encontradas basicamente 5 intervenções psicoterápicas para os pacientes com transtorno bipolar, que é psicoeducação, terapia cognitivo-comportamental, terapia interpessoal e ritmo social, terapia familiar e conjugal e terapia psicodinâmica. Um dos principais objetivos da psicoeducação é a adesão à medicação. Embasada neste modelo médico, psicossocial, a psicoeducação objetiva dá aos pacientes informações sobre a natureza e o tratamento, provendo
ensinamentos teóricos e práticos para que os pacientes possam compreender e lidar melhor com a sua doença. Terapia cognitivo-comportamental é uma breve estrutura, orientação para a solução de um problema que envolve a colaboração ativa entre o paciente e o terapeuta para agir objetivos estabelecidos. A terapia é geralmente utilizada no formato individual, embora as técnicas do grupo tenham sido desenvolvidas e testadas como objetivo do transtorno bipolar. Ou seja, temos que educar pacientes e familiares sobre o transtorno bipolar, em seu tratamento, suas dificuldades associadas à doença, ensinar métodos para monitorar a ocorrência da gravidade e o curso dos sintomas, facilitar a aceitação e a cooperação no tratamento, oferecer técnicas não farmacológicas para lidar com sintomas e problemas, ajudar o paciente a enfrentar fatores estressantes que estejam interferindo no tratamento e estimular sua aceitação na doença, aumentar o efeito protetor da família e diminuir o trauma e o estigma associado à doença. A terapia interpessoal e o ritmo social observa-se que muitos pacientes com transtorno bipolar apresentam menos oscilação de humor quanto mantém um modo regular nas suas atividades, ou seja, sono, alimentação, atividade física, levou ao desenvolvimento de uma psicoterapia chamada interpessoal e ritmo social. A psicoeducação sobre o transtorno bipolar e uma abordagem estrutura para a normalização dos ritmos sociais, que são os padrões de pessoas esperados de atividades e estimulação social. A hipótese de estabilidade e o ritmo social postula que estabiliza o humor, ou seja, em parte, uma função da regularidade de ritmos sociais e os efeitos desta estabilidade sobre os ritmos circadianos. Resolve por áreas chaves de problemas interpessoais chaves, que afetam o seu estado de humor e a sua estabilidade de ritmo diário. Na terapia familiar e de casal, as intervenções com os familiares e de pacientes com transtornos bipolares têm como principal objetivo modificar as interações familiares que interferem no tratamento, psicoeducação para pacientes e para seus familiares sobre o transtorno bipolar, desenvolvimento de habilidades, comunicação, desenvolvimento e resolução dos problemas. Na terapia psicodinâmica, as abordagens variam conforme as características de mais ou menos humor, integração do paciente no período entre as crises e quanto ao seu grau de motivação ou de desejo para compreender melhor a relação consigo mesmo e com o transtorno bipolar. Como se sabe, essas psicoterapias não se dirigem a sintomas específicos e, ao máximo, buscam significados e a sua função simbólica destes. Pressupõe, por outro lado, que seus efeitos benéficos possam ser obtidos pelos esclarecimentos dos processos intrapsíquicos que, como podem desencadear ou perpetuar as oscilações de humor em um paciente vulnerável. Intervenções de enfermagem. Esclareceu os sintomas da doença para o paciente e a sua família. Abordar a questão do preconceito, principalmente na questão de oferecer educação em saúde para o paciente poder se aceitar e também para a sua família aceitar esse quadro clínico de transtorno. Monitorar a capacidade de autocuidado. Isso é super importante para a gente saber como esse paciente age, se ele consegue se arrumar, se ele consegue se higienizar, se ele consegue fazer a ingestão de líquidos, a questão da alimentação. Providenciar oportunidades para atividades físicas. Exemplo, andar ou usar bicicleta ergométrica, caminhar.
sempre com a ajuda de alguém, sua mesmo, perante quando ele estiver fazendo as atividades, ou algum familiar. E assim, contudo, nas intervenções, existe a consulta. A consulta de enfermagem, não menos importante que as intervenções, ela vai ter o objetivo de conhecer e coletar informações sobre o paciente e sua família para que assim seja planejado o plano de cuidado. O plano de cuidado é de suma importância, pois nele é que vamos planejar como aquele paciente vai reagir perante a sociedade, recolocá-lo para ele não se sentir excluído. A gente vai fazer esse plano de acordo com a realidade do paciente, de acordo com o que a família relata. Vai incluir a família também nesse plano para que o cuidado dele seja mútuo, tanto família como paciente, como sociedade. E no momento da consulta, a gente sempre vai resgatar as informações coletadas no acolhimento que foi observado de forma especial, para que a gente sempre veja onde é que está, por que aquele paciente está sofrendo com isso, se ele se aceita, se ele se sente incomodado com algo, e a gente possa recolocar isso e assim um plano de cuidado possa seguir. Para mim foi muito difícil, porque eu comecei a ficar muito estranha. Como, por exemplo, eu sou uma pessoa muito caseira e eu às vezes sentia vontade de sumir de casa do nada, às vezes na madrugada. Uma vez eu saí de casa às 2 horas da manhã, deixei todo mundo preocupado. Eu sentia vontade de chorar sem motivos nenhum. Eu ficava irritada do nada e depois eu já ficava triste logo depois. Era bem difícil mesmo, ainda mais aceitar toda aquela mudança dentro de mim. A minha família ficou um pouco assustada no começo, quando descobriu que eu tinha bipolaridade, mas como eles são muito amorosos, eles tentaram agir da melhor maneira possível para tentar me ajudar. Nas noites que às vezes eu chorava muito, a minha mãe vinha, me abraçava, me beijava, ficava comigo, passava as noites comigo, entendeu? Para eu não ficar sozinha. Era excelente, ela ficava comigo. Meu pai me dava ótimos conselhos, encorajamento para eu continuar com o tratamento, para eu não parar, para eu não desistir de maneira alguma. Hoje a minha vida eu levo uma vida normal. As pessoas que antes elas percebiam os sintomas da minha bipolaridade, elas não percebem mais, né? Elas me tratam como uma delas e isso é excelente. Olha, é meio complicado, por causa que o que acontece, quando a gente é bipolar, a gente uma hora tá triste, a pessoa, do nada, a gente fica triste, a pessoa acha que a gente é meio louco. E aí depois de 30 minutos a gente já fica eufórico, ou seja, irritadiço. Aí a pessoa fala alguma coisa e aí a gente responde meio bruto. Aí a pessoa fica chateada com a gente, não quer mais conversar e aí é difícil essa integração social, né, de amizade. É bem difícil. Mas graças a Deus eu tenho amigos bem fiéis a mim, que gostam de mim do jeito que eu sou, que me aceitam. São poucos, mas eu tenho. A importância dos meus amigos é que eles alegram a minha vida. Ainda preciso do tratamento porque a bipolaridade, na maioria dos casos, boa parte, que a gente sempre aprende, é que é pro resto da vida, né? Então a gente tem que continuar com o tratamento e não parar. Eu tenho que tomar os remédios, os medicamentos e sempre às vezes fazer exames para saber se esses medicamentos estão na dosagem certa. Então, quando a gente aprende com o nosso doutor, todo médico que a gente vai, que a gente não pode estar em lugares escuros, por causa que a gente se sente muito deprimido. Então, por exemplo, o meu quarto ele é muito escuro. Então, o que eu faço? Eu vou para fora, respirar um ar. Ou, por exemplo, também no meu bairro tem muitas pracinhas, vou respirar também ar lá, e tem árvores que tá tudo claro de dia, para eu me sentir bem. Eu tenho autoestima, hoje eu me sinto bem comigo mesma, porque agora eu consigo fazer as coisas bem, entendeu? Eu me sinto muito bem e eu consigo cuidar de mim, sozinha, aliás, sem a ajuda de ninguém, que isso é ótimo, autonomia, né?
Caso clínico. IJDL é uma estudante universitária de 22 anos em São Paulo. Foi encaminhada ao ambulatório do hospital por seu médico da família. A mesma apresentando taquicardia, 120 batimentos por minuto, taquipneia, 23 respirações por minuto, hipotensão, uma pressão arterial de 90/60, insônia e um choro excessivo. Suas notas na faculdade estavam piorando. Teve um bom desempenho quando começou os estudos há um ano atrás. Porém, nos últimos 6 meses, estava bastante irritada com o comportamento do irmão mais novo. Quando ela ia para a casa dos pais, nos finais de semana, ele a proibia de tocar em qualquer objeto da casa e ficava extremamente irritado quando ela mudava algo de lugar. Seus pais estavam muito preocupados com o comportamento do filho e passavam por dificuldades financeiras. A tristeza de IJDL parecia sempre aumentar, e quando voltava de um final de semana na casa dos pais, passava muito tempo chorando. Uma de suas amigas, que a encontrou nesse estado, descreveu-a como lavada em lágrimas. IJDL começou a ter dificuldades para dormir à noite. Durante 3 meses, ela tinha se sentido deprimida, infeliz e muito sozinha. A paciente encontra-se orientada e indiferente. Ao ser questionada sobre a sua história familiar, relata que sua mãe possui histórico de depressão e sequelas de AVC. Diante desse caso clínico, podemos pensar que o diagnóstico poderia ser um quadro depressivo, de acordo com os problemas citados que ela apresentou em relação à convivência na sua casa. Porém, teve uma coisa que a paciente não relatou e que muda totalmente o diagnóstico. Um único indício levou ao diagnóstico de transtorno bipolar, porque 2 anos antes, a paciente IJDL, ela apresentou um episódio de 3 semanas de leve exaltação, atividade aumentada e loquacidade e necessidade de sono diminuída. Ela relatou, após uma longa conversa, que isso ocorreu logo após de um de seus ensaios de inglês ter sido escolhido para uma exibição especial. Ou seja, gente, a pressão que ela sentiu em determinado momento após um ensaio dela ser escolhido para uma apresentação especial levou a esses episódios de leve exaltação durante 3 semanas. Esse caso, no todo, no geral, vai ilustrar o quanto é difícil diferenciar o transtorno bipolar da depressão. Isso em alguns casos, né? Esse episódio depressivo era mais significativo do que o episódio hipomaníaco. Vê-se, então, a importância da escuta e das entrevistas iniciais para um diagnóstico apropriado. Porque se a gente pensar bem, se a gente não colhesse na anamnese as informações devidamente, corretamente, a gente não ia chegar ao resultado final desse caso clínico, que é um transtorno bipolar. A gente ia pensar o quê? Ela está apontando todos os sinais de uma pessoa em início, no meio, enfim, que encontra-se numa depressão. Porém, não é exatamente isso que acontece com IJDL.